livro de Mateus, ali no capítulo 13, versículo 29, Jesus conta ali a parábola do joio e do trigo. Que o homem ali saiu para semear ali o trigo, só que veio o inimigo e colocou o joio no meio do trigo, que são iguais, são semelhantes, porém existe uma diferença. E ali na parábola diz que o homem pergunta se é para arrancar o joio do meio do trigo. Aí a parábola conta que não, é para deixar que eles cresçam juntos, que eles convivam juntos, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma aparência até a colheita. O joio nada mais é do que aquela pessoa que tem a mesma semelhança de um cristão. O joio, ele também está na igreja, o joio também fala de Deus, o joio também até conhece a palavra de Deus, porém ele não se dá com a verdade. A Bíblia fala aqui que o joio, ele é plantado pelo inimigo, ou seja, as ações dele são ações malignas, não são ações da verdade, não são ações do reino, mas ele aparenta ser do reino. A Bíblia fala que eles são iguais, a semelhança é muito idêntica, não tem como você olhar para olhar para o trigo e olhar para o joio e ver uma diferença. A única diferença que vai ter é na colheita, porque o trigo, ele vai dar fruto e o joio não. Então, para a gente conhecer se a pessoa ela realmente é uma semente boa ou uma semente maligna, a gente tem que olhar para os frutos, porque o joio, ele não dá fruto. O joio, ele tem a aparência de cristão, ele fala de Deus, ele tem uma aparência igual a de um crente de verdade, igual a do cristão verdadeiro. Existe uma grande diferença, porque o cristão verdadeiro, ele tem frutos, ele lida com a verdade, ele vive a verdade. Ali Jesus comparando o joio e o trigo, a Bíblia ressalta que o homem que plantou o trigo, essa é uma boa semente, essa vai dar fruto. Essa semente, ela vai viver a verdade do evangelho. Então, a semelhança é igual, mas a diferença é apenas no fruto. Então, a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus. Por quê? Por causa dos frutos. Os frutos do joio são frutos malignos. O joio, ele está no mesmo local que o trigo. O joio, ele está na congregação. O joio está na comunhão. O joio faz a mesma coisa que o trigo. Só que os frutos não tem nada a ver com o evangelho. O joio, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a verdade do evangelho. O joio, ele não aceita a verdade do evangelho. A diferença é que o trigo, ele tem uma essência, que é o verdadeiro cristão. E o joio, ele vive uma aparência. Aparenta ser cristão, mas não é. O joio, ele contraria a verdade do evangelho. O joio, ele tem dificuldade de lidar com a verdade do evangelho, até porque a sua raiz é uma raiz maligna e com isso ele tem dificuldade de enxergar o evangelho como o evangelho é. Muitas coisas, o joio, ele distorce a verdade para se favorecer. Então, quando você ver alguém que fala de Deus, que vive o evangelho, que fala do evangelho, que está no meio do trigo, então você tem que olhar os frutos, não é o que a pessoa fala, mas os frutos. Para isso, você tem que ter conhecimento bíblico. Você tem que estar respaldado de conhecimento, porque o joio também vai falar da Bíblia, porém, é numa verdade que lhe agrada, não é a verdade do evangelho. Jesus ali, quando estava no deserto, ali depois de 40 dias de jejum, o diabo chegou para Jesus e ali falou da palavra, falou da Bíblia. O joio também fala da Bíblia. O joio também conhece a palavra, porém usa a palavra, distorce a palavra para benefício próprio, que foi o que Satanás fez com Jesus ali no meio ali do deserto. Nesse contexto, Satanás ali conhecia da palavra, mas usou em benefício próprio, porque tem uma raiz maligna. Então, a única forma da gente ver quem é joio e quem é trigo tem a ver na raiz. A raiz é bíblica, realmente tem a ver com a verdade, porque muitas vezes o joio está fazendo a mesma coisa que o trigo, frequenta o mesmo lugar que o trigo, congrega, faz tudo igual, mas os frutos são diferentes. Os frutos apontam para contrário à palavra, os frutos apoiam para contrário do que está escrito na Bíblia, os frutos apoiam para o que é maligno. Então, quando a gente tem uma maturidade cristã, a gente sabe que nem todo aquele que está ali no meio, todo aquele que está na comunhão, nem todo aquele que está na congregação realmente é trigo. Então, só uma maturidade cristã, só um discernimento espiritual é que a gente consegue ver quem é joio e quem é trigo. Então, quem acha que todo mundo que está ali é igual, é porque não tem uma maturidade cristã, é porque não entendeu o evangelho, não entendeu nada da Bíblia. E o que vai fazer a gente entender é apenas o nosso conhecimento, é a gente estar respaldado na palavra, porque o que vai ter de joio falando da palavra não está escrito. Então, que Deus abençoe sua vida, amém? Que nos dê sabedoria e conhecimento, amém?